coisas estranhas vêm acontecendo com a inteligência humana atualmente. A demência tem sido tão grande, tão grave, que a mentalidade revolucionária tem colocado na cabeça das pessoas que o embrião não é uma pessoa. É um absurdo, né, gente? Mas isso é verdade. Eu tenho aqui esse livro do filósofo Francisco Urátio, Contra o Aborto. É um livro muito interessante que fala sobre isso, sobre essa questão do reconhecimento, do não reconhecimento da pessoalidade do ser humano pela mentalidade revolucionária. E na página 182, ele fala o seguinte: defender o aborto é, acima de tudo, defender o direito de uma mulher matar uma pessoa objetivamente determinada e moralmente relevante desde o momento da concepção, e não apenas como articulam os retóricos, eliminar uma vida humana em potencial, ou como dizem, um amontoado de células. Ou seja, para não dizer que eles vão matar um ser humano, eles dizem que vão eliminar uma vida, humana em potencial ou um amontoado de células. Eles mudam os termos, introduzindo aí uma estratégia muito conhecida pela mentalidade revolucionária, que é a nova língua, que é a utilização de uma linguagem nova para se chegar à revolução. Na página 188, novamente, Francisco Urátio, ele faz um comentário a respeito dessa mentalidade. Ele diz o seguinte: como o embrião não sente, pensa ou concebe a si mesmo, ele não pode ser incluído como pessoa, membro da comunidade moral, pois não possui os requisitos psicológicos necessários para lutar por esse reconhecimento em sociedade. Ou seja, se ele não for reconhecido moralmente, psicologicamente como tal, então ele não pode ser chamado de pessoa. Essa posição, né? Esse argumento é muito sem sentido. É um argumento sem nenhum conhecimento filosófico. O reconhecimento psicológico de si só é uma condição suficiente, segundo essa mentalidade, mas necessária para alguém ser pessoa. Ou seja, para ser pessoa é preciso ter esse reconhecimento psicológico de si para que seja uma condição suficiente, segundo eles. Nesse caso, uma pessoa só será mesmo pessoa quando for reconhecida pelos outros. Ou seja, se os outros não me reconhecerem como pessoa, eu não sou uma pessoa. Na verdade, quando é que o ser humano vai ser reconhecido como pessoa? Before the baby or fetus is born, it is not a human being, clearly. But as it passes through the birth canal, something amazing happens that transforms it into a person with human rights. Observe, not a person, not a person, not a person, coming out the other end, a person! Human rights! Congratulations, you now have value. Can't say the same for this one. Pelo contrário, são pessoas em virtude de sua própria realidade objetiva. E no caso dos embriões, estão concretamente presentes como corpo em um corpo. Ser pessoa é uma condição ontológica radical e não resultado de certo desenvolvimento neurobiológico. Ou seja, a ciência ela não limita a condição do ser pessoa. O que determina a pessoalidade do ser humano é a sua condição ontológica, a sua condição filosófica, é o seu fim em si mesmo, porque o ser humano ele possui um fim em si mesmo, ele possui um valor intrínseco, é diferente dos outros animais. O ser humano ele possui esse valor intrínseco que o torna pessoa. O conceito ontológico refere-se à sua realidade enquanto tal, em si mesma, e que não depende de nossas percepções psicológicas para ser o que é. Ou seja, só pelo fato, eu quero que o embrião não seja uma pessoa, então ele não é uma pessoa, só pelo fato de eu não querer que ele seja, então isso reduz todo o conhecimento ontológico do ser pessoa.
Aspectos físicos, biológicos, psicológicos, econômicos e sociais só fazem sentido quando pensados à luz da ontologia. O terreno de todas as nossas reflexões é filosófico. Continuando, foi o filósofo John Locke um dos principais responsáveis por introduzir as categorias que dissociam o homem entre pessoa e ser humano, atribuindo o caráter psicológico na medida em que esvazia o ontológico. Locke alegava que nem todos os seres humanos são pessoas, ou seja, esse pensamento não é novo, é o pensamento que já veio desse filósofo John Locke. Ele define pessoa como um ser pensante, inteligente, que possui razão e reflexão e pode se considerar a mesma coisa pensante em diferentes momentos e lugares. Para ele, ser humano só pode ser considerado pessoa quando desenvolver certas funções psicológicas. Portanto, utiliza o termo pessoa para designar indivíduos que dispõem das capacidades psicológicas de percepção, racionalidade, autointeresse e consciência de si. São apenas seres humanos os que ainda não desenvolveram tais capacidades, ou seja, subordina ontologia à psicologia, que é um erro muito grande. O valor da pessoa a funções psíquicas. Ou seja, resumindo, o ser humano ontologicamente é uma pessoa sim. O embrião é uma pessoa, possui um valor, portanto, intrínseco, tem um fim em si mesmo, e se o ser humano ele possui esse reconhecimento como pessoa no seu sentido ontológico e filosófico e não reduzido a uma ciência, porque se a gente limitar o valor do ser humano a uma ciência, nós não estamos reconhecendo o ser humano como um fim em si mesmo. E a partir do momento que eu reconheço como fim em si mesmo, o ser humano ele possui autonomia. Sabe por quê? Porque existem determinados procedimentos, pesquisas científicas que comprovam que o ser humano, por possuir a autonomia, o embrião, na verdade, por possuir a autonomia, ele pode se desenvolver fora do útero em determinadas condições para que ele possa alcançar o seu grau de maturidade, provando que ele possui autonomia, certo? Então, o embrião, ele possui autonomia a partir do momento que ele encontra um ambiente favorável para o seu desenvolvimento. Então, nós podemos concluir esse vídeo mostrando para vocês que o embrião é uma pessoa, o embrião tem um valor em si mesmo, o embrião tem um valor intrínseco e que ele possui sim autonomia.